Olá, estamos começando mais uma edição do nosso podcast Histórias Reais, o nosso canal de vidas inspiradoras. Eu, Luciana Avelino, estou aqui no 09 Estúdio, junto com a Flávia Presotti, querida. É isso aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast de Vidas Inspiradoras. Lembrando também que nós estamos no YouTube. Aqui, ó, clica aqui. Só se inscrever, apertar o sininho e apertar o todas para vocês receberem todos os nossos episódios. Estamos também no podcast Apple, Deezer e Spotify, não é isso, Lu? Isso, e também vamos lembrar que no Instagram nós estamos com Histórias Reais, começa com H, gente, e 2 S's no final. Curte lá, gente, segue. É isso aí. E ao entrar no nosso Instagram, Histórias Reais, com 2 S's, você também pode ter acesso à bio lá e apertar lá e cair nos canais de streaming para vocês nos escutar de onde você quiser, com quem você quiser e a hora que você quiser. Não é isso, Lu? Isso mesmo, gente. Olha, para aproveitar o Dia dos Namorados, o mês dos namorados, nós vamos falar hoje da arte da convivência a 2. É isso aí, pessoal. E nada mais inspirador do que trazer para o Histórias Reais uma história de vida de um casal que vamos homenagear aqui no Dia dos Namorados e fazer uma homenagem a você aí também, que é namorado, namorada, mas que passou por problemas de relacionamento e superou. Superação é tudo, o amor é tudo. E nós vamos conversar com esse casal maravilhoso que está aqui com a gente. A história deles é realmente impactante, não é, Lu? Sim, porque o relacionamento é isso, altos e baixos, né? Convivência. Eu gosto mais do alto. Sempre no alto. Quem que não gosta, Flávia? Esse trem de baixo, eu tô correndo de coisa baixa. Mas precisa o alto para ter as superações. Com certeza, quando você vai lá no fundo do poço e você consegue se reinventar e trazer inteligência emocional para dentro do seu dia a dia, faz muita diferença. Claro. E é isso aí que nós vamos conversar com eles. Isso, estamos aqui com Tiago e Soraya Azevedo. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Soraya. Obrigada. Olha, gente, e quem vê a carinha desses dois aqui, novinhos e tranquilos, não imaginam o que eles já passaram, o que eles superaram. E juntos há 20 anos, né? Pois e com 3 filhos pequenos. E já empreendem juntos há 14 anos. Pois é, pessoal, isso aí é mais interessante, porque relacionamento já é um desafio. Relacionar, né, no emocional, no dia a dia, a gente já sabe que não é fácil. Agora, relacionar também no profissional é um desafio dobrado. E é essa história que nós também queremos trazer para cá. Tem que hoje ter muito equilíbrio. Oh, porque além haja equilíbrio, do âmbito haja particular, você está ali no profissional. Você tem que separar aquelas E será que é fácil separar? Será que é fácil? Eu não sei se eu saberia ter essa disciplina. Não sei se você saberia, Flávia. De jeito nenhum, né? À toa que eu escolhi lá atrás. Falei assim, eu vou casar logo com um médico, que eu não entendo nada de medicina. E Pra ele não não tem ficar nada dando de palpite. comunicação para não dar palpite. Eu já fui, inteligência emocional foi lá na adolescência, que eu já contei pra vocês aqui, que eu tenho. Com 17 anos, você lembra o que eu fazia, Lu? Lembro. Lembra? Eu ia pras baladas, seletiva. gente. Ia pras baladas, isso eu tenho que contar. Chegava nas baladas e aí o pessoal, minhas amigas, falavam assim, e aí, olha lá, o gatinho tá te paquerando. Pois é, na hora que ele chega perto de mim, a primeira coisa que eu perguntava era, você fuma? Lógico, não queria casar com um fumante. Você tem filho? Eu poderia escolher naquela idade, né? Então, assim, isso é inteligência emocional. Mas Sim. vamos ao caso de hoje, né? Sim. Tiago, eu gostaria que você apresentasse a Soraya profissionalmente e vice-versa. Obrigado, Luciana. Obrigado, Flávio, pela oportunidade de estar aqui e contar a nossa história. Soraya, minha esposa, mãe, né, dos meus filhos, dos 3 filhos. A gente teve mais um e perdemos, infelizmente. Mas é uma grande profissional, minha parceira, cuida do financeiro das nossas empresas. Ela fez contabilidade e por isso, né, mais do que justo e certo ela cuidar aí do financeiro, né, dos nossos negócios. Meninas, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz de poder falar da nossa história, realmente de muita superação, de muito aprendizado. Tiago, ele é um empresário nato.
O empreendedorismo corre na veia dele. E quando a gente namorava, ele já falava, vamos ter um negócio juntos, né? Assim, lá no iniciozinho nós começamos, eu tinha 17 anos, ele 19, ele já na área de publicidade. E aí, Thiago já trazia esse lado empreendedor. Hoje, sócio em 5 empresas, eu faço parte de 3 delas. 5 não, acho que 7 empresas eu faço. Já tá até esquecendo. Eu tô até esquecendo. Nossa, que maravilha! Prosperando tanto Fazer juntos, uma né? por dia, que ela já tem. Fazendo uma por dia. Coisa boa. Pois é, e eu faço parte de 3 delas. E sou muito feliz de ter É tudo 3 na sua vida? 3 filhos? Pois é. 3 empresas? Meu marido um só. Não, o marido só. Por favor. Esse é o segredo da arte, É. de relacionar um marido. Não, Um e aí... marido, com certeza. Pois é, e pegando esse gancho do segredo da arte de se relacionar, eu queria pegar o gancho da Lu e já aproveitar e fazer uma outra pergunta para vocês. Eu queria que a Soraya apresentasse o Thiago e o Thiago apresentasse a Soraya de forma carinhosa. Quem é a Soraya para você? E quem é o Thiago para você, Soraya? De uma forma bem De forma bem apaixonada. amorosa, bem apaixonada. Ó, é difícil, porque depois eu posso começar a chorar aqui. Tá valendo histórias reais, vida real. Então, Thiago é um homem de muita fé. É um pai presente, é um pai que nunca precisou que eu colocasse as responsabilidades. Isso vem dele. Então, eu fui muito assertiva em tê-lo como marido, porque os filhos, quando ele chega em casa, é aquela festa. Eles, papai, cadê o papai? E um marido extremamente carinhoso. Ele não permite que eu aceite o mínimo para minha vida. Então, assim, Thiago sempre foi aquela pessoa que me colocou num lugar que eu mereço. E uma pessoa extremamente positiva, com a vida, com tudo, responsável, sabe ser o homem da casa, sabe o papel dele no lar. E é isso, é a pessoa que eu escolhi para minha vida aos 17 anos e não me arrependo da minha escolha. Mas nem sempre foi assim, né? Ou sempre foi Não, assim? não Aí foi. Cenas dos Não próximos foi. capítulos. Vou ter que Nós vamos segurar, chegar né? lá, Tem que nós vamos segurar. chegar lá. Vamos chegar lá. Parte amorosa. Agora o Thiago. Primeiro eles fazem né? Suspense É. aqui. Mas É. vamos lá, e você, Thiago? Assim, eu devo, né, o meu sucesso a Deus, a minha mãe, e sem dúvidas a Soraya, que foi a minha incentivadora. Tudo que a gente construiu, né, até aqui, ela sempre me incentivando, apoiando. Thiago, tem que fazer, vamos buscar o além. Porque eu sou homem, né, gente? E o homem é acomodado. Isso aí não... Isso tá na nossa essência, né? E ela sempre... Thiago, tem que fazer, tem que buscar o além. E cuida da nossa família, assim, como ninguém. Ela teve os problemas dela, né, na família, na adolescência. E o que eu acho muito legal é que ela quis fazer o contrário. E ela fala isso sempre, né? Eu vou fazer diferente, não vai ser a história que os meus pais tiveram. Então essa garra dela, essa vontade, estuda muito, sempre busca informação para levar pra gente. O café, né, meu bem, que você criou na nossa família, foi muito legal. A gente tem um momento ali, todos os dias de manhã, coração, café, e foi implantado por ela. Ai, sensacional. Nossa. E você comentou que ela quis fazer diferente do que os pais fizeram. Isso me chamou a atenção na sua fala. O que é o fazer diferente? Vocês casaram muito novos, tiveram alguns desafios, e o que aconteceu lá atrás na sua família que te fez virar a chavinha e ter que fazer diferente para superar e ser um casal feliz? Lembrando que eles nos contaram que a Soraya casou com 25 e o Thiago com 27. 28. Não, 27. 27 foi 28. Então, ou isso. seja, bem novinhos mesmo. E o que foi que te levou a isso, né? Já que teve aí a questão dos seus pais. Então, eu sou a filha caçula de mais 3 irmãs, mas são 4 filhos, né? Eu sou a caçula. E assim, sem julgamento nenhum aos meus pais, a história deles, mas algumas coisas foram fatos, né? E era um relacionamento muito tóxico, assim. Eram muitas brigas. Eu lembro muito da minha infância, minha mãe, meu pai brigando muito. E eu sempre nesse lugar de vendo a situação deles, vendo, né, como que um tratava o outro, às vezes como a minha mãe, às vezes tratava o meu pai, e meu pai tentando, né, sempre preservar a família,
Mas era muito difícil, assim. A gente eles colocavam a gente muito nesse lugar, assim. A gente participava muito dessas questões. E na minha adolescência, minha mãe acabou entrando pro alcoolismo. E aí foi um desafio maior ainda. Então, assim, além das brigas, tinha a parte da violência. E eu falei assim, gente, eu nunca senti que na minha casa tinha um lar em paz, um lar tranquilo. E eu falei assim, gente, quando eu casar, eu quero ter isso na minha casa. Você tinha quantos anos quando você pensou desse jeito? Quando eu casar, eu quero ter isso na minha casa? Então, adolescente? Eu lembro que nos meus 16 anos, quando minha mãe começou na bebida, eu lembro que foi um despertar de consciência pra mim. Uhum. Eu falei assim, eu não quero isso. Eu quero diferente, assim. E aí, logo na sequência, né, pouco tempo eu comecei a namorar com o Thiago. E aí, nós começamos a conversar muito sobre essa parte do relacionamento. Eu comecei a ver, né, o que ele pensava. Comecei a ver a história dele. E ele, engraçado que a história do Thiago... O Thiago é filho único. Perdeu o pai, ele tinha 7 anos. Então, era só ele e a mãe dele. E por incrível que pareça, né, de uma família pequena com 2 pessoas, contra uma família que tinham 6. E ele, diferente de mim, já vinha de um ambiente muito tranquilo, né, meu bem? Assim, muito harmonioso entre ele e a mãe dele. Então, assim, os dois... Eles se apoiavam muito, né? Até muito. pela perda do pai, né? Muito cedo. E é tão interessante que o Thiago, se a gente for olhar a nossa história financeiramente, eles tinham poucos recursos. Não, bem menos condições do que a família da Soraya. Mas eles vibravam, eles sempre vibram até hoje, né? Numa prosperidade. Uma família mais feliz. Mais e feliz. Equilibrada, Né? emocionalmente. Exatamente. E isso te chamou a atenção. Isso me chamou a atenção. Vocês se complementaram, né? Em algumas coisas, né? Exatamente. Em alguns pontos. Agora, qual que foram, assim, desculpa, Flávio, as principais vantagens e as maiores dificuldades que vocês podem destacar nessa união tão cedo, com 25 e 27 anos, né? Do início do casamento, assim. Então, as vantagens eu vejo que, por mais que a gente casou com 25, a gente começou o relacionamento com 17. Então, primeiro namorado dos dois? Assim, praticamente, sério, assim, eu sim, tive, né? eu tive um namorado de 3 meses, ele Eu tive teve uma namorada também. tempo maior, mas assim... Namoro sério sério, considerado. Foi eu com ele, né? E aí, a vantagem que eu vejo é que a gente passou por 8 anos e meio nessa construção. Então, a gente teve a oportunidade de se conhecer um pouco mais. E na vida quando a gente foi para a vida de casado, a gente já tinha um pouco de maturidade, ainda que com 25 anos, o Thiago com 27, já tinha um pouco mais de maturidade. Então... Já se conheciam também, né? Bem. Acho que essa palavra, a gente já se conhecia, né? Eu lembro, assim, um caso, assim, bem característico, que foi muito interessante, próximo da gente casar, semanas antes da gente casar, a gente teve uma briga. E foi muito interessante que eu peguei um copo, eu morava na casa da mãe dele. Eu cheguei a morar 1 ano e 4 meses antes da gente ir para nossa casa. E aí a gente teve uma briga e eu peguei um copo de vidro e joguei no chão. E aí o Thiago teve uma sabedoria, uma inteligência emocional que isso me marcou muito. Marcou e eu trago isso para minha vida. Ele virou pra mim e falou assim, ele tinha todos os motivos pra poder brigar e aquilo virar uma confusão. Na mesma hora ele falou assim, ótimo, eu lembro dele falando isso, ele falou, ótimo, que bom que você fez isso hoje. Senta aqui. E aí eu falei, como assim, né? Na hora eu pensei, nossa, ele vai acabar, meu casamento marcado, tudo marcado, convites entregue. Eu falei, nossa, é agora. E aí ele falou, senta aqui. E aí eu sentei com muito medo de uma mulher doida pra casar, né? Já tinha um tempo. Ele falou assim, olha, hoje nós vamos decidir se nós vamos casar ou não. Porque tudo que a gente já passou, a gente já vinha de uma história, já trabalhávamos juntos, já tínhamos a nossa empresa. Então, já tínhamos passado por momentos desafiadores financeiramente. E aí ele falou comigo, ele falou, olha, eu não construí isso tudo, eu não passei isso tudo para quando a gente entrar na nossa casa, você ser aquela mulher que sai quebrando tudo dentro de casa. Então, você vai decidir se esse vai ser o primeiro e último copo que você vai quebrar. E foi, eu fiquei em choque. Foi o último. Foi o último. Primeiro e Deu último. aquela chamada, né? Sim, isso vem muito da minha mãe, né? Do ensinamento que ela trouxe pra mim.
Eu acho que na nossa reunião eu não contei, mas na minha adolescência eu tinha amigos que usavam drogas, né? Histórias reais, então vale a pena eu contar aqui essa história que vai de encontro com o que a Soraya falou. Teve uma tarde, eu cheguei da escola, adolescente, né, deveria ter uns 14, 15 anos, e aí eu usei droga com uns 3 amigos meus. E isso já estava mais... pesada, maconha? Cola. A gente cheirou cola de tarde, assim, aquela coisa de adolescente, feliz e rindo. E finalzinho do dia eu fui tomar banho e pensei, eu lembro no chuveiro eu pensando, nossa, é muito gostoso. Que negócio bom. Amanhã eu vou de novo. A senhora sabe da história. E eu tomando banho, minha mãe chega com todo o carinho do mundo, bate na porta e fala, meu filho, você já fez o para casa? Eu respondi, não, mãe. Ela, e você comeu? Você está alimentado? Falei, mãe, não comi ainda não, já tô saindo, mãe. Ela, tá bom, tô te esperando pra gente jantar junto. Eu desliguei o chuveiro e falei, nunca mais eu faço isso. Deve ter sido a primeira ou a segunda vez, mas nunca mais faço isso. Então vai de encontro. Minha mãe sempre me tratou com muito carinho, com muito cuidado. É o que eu queria dentro da minha casa e graças a Deus a gente consegue. E né, muito em função da ajuda da Soraya, dos estudos que ela corre atrás para poder ter mais conhecimento, né? Pois é, agora eu queria entender o seguinte, vocês se casaram muito cedo, vieram os filhos, mas antes de vir os filhos, vocês passaram por dificuldades financeiras. Muitas, aí a gente queria que vocês explicassem como é que foi essa passagem dessa dificuldade financeira até chegar a 7 empresas, né, hoje. E como lidar com esse desafio que é ficar totalmente sem dinheiro, morando na casa da sogra de favor, né, Soraya? Sim. E ainda depois teve a fase com os filhos, né? Então, contextualiza pra gente, põe isso na cronologia aí pra gente entender. Porque justamente a situação financeira leva muitas vezes até a separação, né? Exatamente. É um conflito muito grande, né? São conflitos grandes. Nós começamos a empresa em 2010. Na verdade, o Thiago constituiu ela em 2009 e eu entrei como sócia em 2010. A primeira, né? Isso, a primeira empresa. Que está até hoje, a Streetway. E aí, eu e o Thiago sempre aventurou muito, assim. O Thiago sempre trazia projetos. E nós começamos com um projeto que era mídia nas sacolas das livrarias Leitura. E aí a gente começou a trabalhar os clientes, né? Chegaram vários clientes. Só que logo nesse período teve aquela lei das sacolas. Casados e sem filhos ainda, Casados e sem filhos. Só pra isso contextualizar. 2010, 2011. Não, 2011 isso. E aí, essa lei das sacolas, a gente perdeu o mercado. Porque ainda que a gente buscou entrar com a sacola biodegradável, os clientes não queriam vincular a marca naquele momento. Além de caro, né? Além de, cara, o valor aumentava muito. Ou seja, aí o negócio teve que tomar outro rumo, né? Vocês começaram a perder receita. Na verdade, pela imaturidade nossa, a gente tinha somente esta empresa e somente este produto. Então, foi uma falha grande nossa. Eu acho que por isso dá 7 empresas, né? Para não correr mais esse risco. Ficou com tanto medo foi tanto sufoco, né? Tanto perrengue. Um segmento só. Exatamente. E dentro... Pode ter a ver assim, viu? Foi tanto perrengue que você falou, eu não passo isso nunca mais na minha vida. Verdade. Agora eu vou diversificar os meus segmentos, mídia, imóveis. E nem com isso a gente aprendeu de imediato. A gente ainda ficou um tempo com uma única empresa e com um negócio, né? Porque veio a pandemia, só tinha uma empresa e shopping fechado, a gente tinha tela dentro das livrarias. Mas isso foi antes, porque as telas entraram com essa crise das sacolas, com essa lei das sacolas. Então, nós ficamos, assim, zero de faturamento. Mas a empresa faliu nesse período? Assim, com esse produto, sim. Assim, a empresa, eu diria que ela ficou ali tentando. Eu e o Thiago tentando, e aí a gente tinha um escritório ali perto da Pedro II, e o escritório virou o quarto onde eu fui morar com ele, no quarto da casa da mãe dele. Eu e ele, ali era o quarto onde a gente ficava, e o nosso escritório. Então sua vida foi toda pra dentro da casa da mãe do Thiago. Da mãe do Thiago. Então você tinha lá o profissional, a relação com a sogra e a relação com o Thiago. Muito difícil. Exatamente. E ainda veio o filho dentro disso? Não, ainda não, né? Não aí veio. menos, né, Flávia? Menos, me ajuda aí, né? Já é superação demais, né? Não, e aí... Era assim, era uma situação que eu lembro até hoje, a minha sogra, ela conta isso com muita alegria, porque eu acho que essa é a diferença, assim, do meu relacionamento com o Thiago. Ela fala que a gente não tinha dinheiro, na época era DVD.
Então, não existia Netflix nem nada. E aí a gente ia alugar o DVD e a gente não tinha o dinheiro, assim, a gente tinha só o dinheiro para alugar um filme. Mas era o filme, né, meu bem? Era assim, o fim de semana. O fim de semana, o nosso prazer era esse, alugar um filme, pegar e assistir. Minha sogra, ela dormia no quarto de cima. E ela fala que ela ouvia as nossas gargalhadas. Ela sabia da nossa realidade ali, do que a gente estava passando, mas a gente não deixava de ser feliz. E eu falo assim, eu era muito feliz, assim, cada etapa, assim, cada lugar que eu vejo. Hoje a gente, com 11 anos de casado, nós já moramos em 6 casas diferentes. E cada casa que eu olho, eu tenho, assim, o coração fica quentinho, aquela alegria de ter passado os desafios, mas também os momentos especiais. Então, ali, a gente, assim, não tinha dinheiro pra nada. A gente não tinha dinheiro pra tomar. Na época, eu e o Thiago tomava de café da manhã Toddy. E aí... Eu gosto muito de futebol, né? E a gente ia pro Mineirão assistir o Atlético, voltava a pé. E dividia um sanduíche. Nessa época da crise financeira, tinha muita briga? Isso causava briga? A falta do dinheiro? Tinha? Porque a Soraya tá falando só do lado da felicidade, né? Tiveram sim, né, meu bem? Tiveram os momentos de falta de dinheiro, mas assim, eu acredito que a briga não era por falta do dinheiro em si. Né? Claro que contribui bastante, né? Mas a gente, como marido e mulher, não estava mais conectando. Não, ali né? A gente era namorados ainda, né? A gente tava noivo. Acelerei, né? Isso. Você morou na casa da sua sogra, vocês não Noiva. tinham casado ainda, Não. noiva. Você veio morar na casa dela ainda noiva. E aí ficou 2 anos? Fiquei 1 ano e 4 meses morando lá até... Aí quando casou que vocês foram pra casa de vocês. Isso. Aí vocês montaram uma casa do casal. Exatamente. Mas Mas ou seja, foi assim... um test drive na casa da sogra. Foi super teste. Foi desafio. Com recall e tudo. E bom que ela conheceu, né? Viu como que era o sistema lá e realmente a gente era muito feliz, né? Mesmo com pouco, né? Exatamente. E ela ajudando, né? E aí te chamava a atenção sempre eles mesmo tendo dificuldade financeira, né, alta, essa questão da felicidade, da alegria, da prosperidade. paz espiritual eu dele, via que a da prosperidade não era o É. dinheiro. Hoje eu entendo que a prosperidade ela vai muito além. Então, assim, respondendo a sua pergunta, mesmo com a situação financeira difícil, o que foi as nossas brigas? Que estavam os dois ali junto, a gente se olhava ali o tempo inteiro, então não era culpa dele, não tinha julgamento um com o outro. Então a situação financeira, a gente não ficava, a culpa é sua ou a culpa é minha. A gente sabia que era um momento que a gente ficava tentando buscar soluções. E foi a fase do relacionamento mais difícil financeira? Foi essa fase? Não. Não? Ainda passou, acho que foi pior, foi na pandemia. Aí nós já estávamos vocês com já estavam 3. casados e com as 3 crianças. Com as 3 Qual crianças. que são a idade das crianças? Hoje a Miriam tem 6 anos, o Lucas tem 8 e o Thiago 9 anos. Foi mais difícil porque já Foi. tinha as crianças. Já por tinha causa as disso. crianças. A responsabilidade maior. E né? a crise do relacionamento. Então conta isso pra gente. Como é que foi essa trajetória? Porque aí vocês casaram, saíram da sogra, e foram morar juntos e vieram os filhos. Quando vieram os filhos, vocês tinham aí a empresa e a empresa uma já afundando. E tiveram que se desdobrar. Como é que foi isso? Conta pra gente. Pra gente entender aí eu fui para uma empresa que eu já tinha trabalhado antes e continuei com a empresa das telas dentro das livrarias. E aí as coisas financeiramente não eram excelentes, mas a gente pagava as contas. E sempre mantendo a empresa aberta. E aí, Soraya, aí agora eu vou te passar a palavra aí, porque essa parte pesa, né? Essa parte é pesada. Então, a gente... É pesada, só uma interferência. É pesada em qual sentido? Ela ainda te incomoda muito? É a parte do mais difícil. casamento vem agora? É a parte mais difícil. E é difícil pra você expor ela? Você acha que a Soraya tem mais facilidade para poder expor? Dói ainda, Thiago? Não. Na verdade, me emociona no âmbito positivo, né, da superação, mas foi um momento que a gente desconectou muito e eu tentava de todas as formas e não aconteciam. E as coisas não viravam de jeito nenhum. Profissionalmente. E até que teve, né, que eu acho que foi o ponto-chave, ela falou, é um empresário de merda. E aí eu fiquei muito bravo, fiquei nervoso com ela e fui correr, eu gosto muito de correr. Fui correr na Tancredo Neves, e aí no meio do caminho Deus falou comigo, Thiago,
olha para dentro. Você tá É sendo isso mesmo, você tá empresário de sendo. merda mesmo. Você tá sendo. E aí a raiva dela não passou imediato, mas eu entendi a fala. Eu compreendi a fala, falei, cara, você precisa encerrar lá, né, com sócios, que eu também estava numa empresa, e continuando a outra, não estava um negócio certo, né? Não Você estava tava trabalhando ligado. para terceiros também, Tava, né? tava. Assim, não estava só com o seu negócio próprio. Não estava. E aí eu encerrei, né, essa parceria, vou chamar assim, e realmente aí as coisas ficaram mais difíceis, mas num prazo curto. E aí veio, né? Pois é, e aí, Soraya, qual que é a Aí- sua visão com relação a isso, né? Porque a mulher ali com 3 filhos pequenos, na pandemia, todo mundo dentro de uma casa, preso, sem saber se ia morrer, se ia sobreviver, e de repente você ter que lidar ainda com essa situação, né, de falta de recursos mesmo, né? Como é que foi isso? Então, para contextualizar, né, esse processo, ele começou logo depois que eu tive a Miriam, foi em 2018. E eu lembro que começou comigo, assim, eu me olhava, eu e o Thiago, a gente sempre falava, quando namorávamos, que a gente teria 4 filhos. Então, família sempre foi um valor em comum nosso. Então, Era inegociável para você. exatamente. Então, por isso que quando eu falei que eu ia construir uma história diferente dos meus pais, porque eu não queria, meus pais separaram, eu tinha 22 anos. Então, eu falei, eu preciso buscar ferramentas, eu preciso estudar, eu preciso estar sempre atenta, como se fosse um alerta, uma sirenezinha ao que está acontecendo para as coisas não desandarem. E quando foi em 2018, eu me olhei, eu lembro direitinho, eu me olhei no espelho e falei assim, quem é essa? Quem é essa mulher? Eu estava frustrada, 3 crianças pequenas, Miriam recém-nascida, Lucas com 2 anos, Thiago com 3 anos. Nossa. 3 bebês em casa. 3 bebês. E eu sozinha, o Thiago trabalhando. E eu, assim, muito, muito frustrada. Eu falei, não é isso que eu escolhi para minha vida, não é essa a minha realidade. Então, eu fui buscando, e aí eu comecei a estudar sobre disciplina positiva como educadora parental, fiz a formação como educadora parental, e fui caminhando, né? E sempre investi muito no autoconhecimento, muito, assim. E quando foi 2019, foi o momento que o Thiago começou a ter a nossa parte financeira começou a declinar novamente, não estava fazendo muito sentido a empresa que ele estava, e eu dentro de casa com as crianças. Mas era a fase, né, que você estava vivendo. Era a fase, mas assim, nada estava fazendo sentido. Eu estava percebendo a gente muito desconectado. Quando a gente está dentro da situação, não enxerga, A gente né? não via isso. E aí começaram assim. Vocês não tinham vida de casal, né? A verdade Não. era essa, né? Não tinha. Perdeu o sexo, perdeu o romantismo, foi se perdendo isso tudo em função do que vocês estavam vivendo, né? Dificuldade financeira, 3 crianças, Criar, né? o cansaço de criar 3 crianças, né? Horas e horas sem dormir, né, Soraya? Sim. E aí essa desconexão, o bom é que você buscou ajuda, né? Sim, eu fui buscando todas as informações que eu podia dentro daquilo que eu acreditava e fui investindo. Só que aí veio essa crise no relacionamento, assim. Nesse autoconhecimento, o Thiago foi conhecendo uma nova Soraya e eu conhecendo um novo Thiago. Eu lembro que teve um dia que eu falei, gente, não é essa pessoa que eu conheci há 16 anos atrás. E ele também. Vocês ficaram afastando É. um do outro. Pois é, mas teve um momento que ele chegou, ou você chegou para ele e falou assim, não quero mais esse casamento, acabou tudo. Teve um momento. Teve E aí- alguns momentos, né, meu bem? Teve um que Teve foi. um mais marcante, né? O mais marcante foi quando foi em 2020, um pouquinho antes da pandemia. O Thiago virou pra mim e falou assim: eu quero o divórcio. Foi depois de você ter falado que ele era um empresário de merda? Eu acho que Eu foi acho que antes. foi um pouco antes, foi tudo muito rápido, assim, 2020 foi um Nossa, aí furacão. seu mundo caiu. Caiu mas porque- 2020 foi, né, um furacão, né? pra Foi, gente. e aí eu falei isso com ele. Não, ele chegou pra mim e falou: eu quero o divórcio. E eu falei assim: nossa, e agora? Cadê aquilo tudo que eu construí, Que eu sonhei. que eu sonhei? Que vocês sonharam. né? Exatamente. A nossa história, 3 crianças.
Então, assim, Miriam já tinha 2 anos, Lucas 4, Tiago 6. E aí eu falei assim... Eu lembro que naquele momento, quando ele disse isso, eu acho que foi Deus que falou por mim, porque eu não sei se eu teria aquela sabedoria hoje para poder falar, mas eu virei para ele e falei assim, tudo bem, eu te respeito, porém nós vamos organizar esse divórcio. Nossa. Eu tenho um valor de organização muito grande, então eu falei, olha, nós vamos atrás de um advogado e de um psicólogo para ajudar as crianças nesse processo, para a gente se ajudar. Você aceitou. Eu aceitei, porque eu não ia ficar também... talvez é porque eu também estava desconectada disso. Ela já tinha lutado muito, né? Já tinha. E você sofreu, assim, você já lutou, adiou muito para falar isso? Muito. Você já estava querendo há mais tempo? Sim. Porque o homem, Sim, normalmente, é mais acomodado, né? Assim, eu acho que, pelo que a gente vê, mulher que toma mais essa decisão. Homem já demora tem algumas mais. pesquisas que falam que a mulher pra toma tomar mais a essa decisão. É. E Não, pra eu você adiei ter algumas tomado- vezes, falei também, vai lá, só a gente podia separar. Teve uma Ai, vez, nossa. antes dessa, que ele pediu de fato o divórcio, e depois dessa que ele pediu, não teve mais. Mas teve uma vez antes também, que foi muito marcante, isso foi em 2019, que a nossa crise, ela começou início de 2019, e foi caminhando assim. É como se fosse caindo assim, até chegar no fundo do poço. Quando chegou no fundo do poço, a gente se olhou e aí a gente tomou a decisão de continuar. E aí a gente foi se cuidando. Mas quando a gente estava nesse declínio... Quando você estava nesse declínio, era profissional e relacionamento. Eram os dois juntos, né? Exatamente. E aí eu lembro que foi um domingo, a gente tinha voltado da igreja. E aí o Tiago chegou em casa, ele veio da igreja falando comigo, falando, e eu só calada. Eu falei, eu não vou revidar. E aí, quando ele entrou dentro de casa, ele falou assim, eu vou embora. E aí ele pegou a mala, colocou na sala e as crianças ali junto, colocou todas as coisas dele na mala e deixou ali. E eu fui fazer a janta. E tem uma coisa que eu quero deixar aqui, assim, de dica, assim, para as mulheres, que é uma coisa que eu coloquei para mim antes de casar e eu faço até hoje, e que eu falo que é a grande diferença no meu relacionamento. Antes de casar, eu decidi que toda vez que a gente tivesse uma briga, e se eu estivesse cozinhando, sairia a melhor comida. Eu não aceitaria que fosse algo diferente. Então, é o momento que eu fiz isso. Então, eu comecei a fazer estrogonofe, que é a comida preferida dele. E eu lembro ele do lado, assim, eu com a faca na mão. Nossa, ainda foi fazer risco que eu tava estrogonofe. correndo. Não, ainda foi fazer uma comida pra ele. E esse estrogonofe, pra você ele pensou comer. nele proposital. Eu não... Ou na hora Eu Mas acho que já foi, estava eu lembro. programado. A gente ia chegar da igreja, estrogonofe é mais rápido, os meninos gostam também. Não, acho ainda que foi era... fazer comida. Fui fazer a comida. Não, aqui. Tá ali. Oh, Jesus! O microfone tá aqui, tá, Lu? Você volta aqui, que senão você Mas foi o que vai salvou o sumir. nosso casamento, né? A mulher sabe dificultar, né? E aí eu fui fazendo, e é como se eu tivesse visualizado uma luz em volta de mim para aquilo não atingir. Eu lembro que eu olhei pro alto, como se eu estivesse buscando a Deus mesmo. E eu lembro muito dele ali falando com muito julgamento, com muitas ofensas. E eu ali fazendo estrogonofe. Falei, vai ser o melhor Você estrogonofe. foi equilibradíssima, né? E aí eu fui fazendo, e aí eu Você coloquei comeu a o mesa... estrogonofe nesse dia? Você já Comi, tava de mala resolvi ficar. pronta? Comi, eu falei, tá tão bom que eu vou embora, não é não? Aí você resolveu ficar depois desse estrogonofe? Resolvi. Nesse dia mesmo, você desfez Eu a acho mala? que isso que, né, a Soraya... Foi, gente? Mas peraí, eu fiquei curiosa. Não, Nesse aí o dia que mesmo, aconteceu? ele desfez a mala? Ele Não, comeu aí- o seu estrogonofe e desfez a mala? Olha como é que foi a questão. Eu fiz, ele sentou... Empaquetada, né? Ele jantou calado. A única coisa que o Thiago disse no final da janta foi o melhor estrogonofe que eu comi. Aí você falou, pronto, Eu acertei. Aí ele falou, obrigado. Acertei na estratégia, começou. Aí eu falei, de nada, Vou não começar falamos a mais mudar. nada. No dia seguinte, a mala dele estava lá. E aí ele foi, Ele não saiu... desfez a mala ainda. Não. Você não fez uma fogueira. Uma pira. Ainda bem que eu não te conhecia, viu? Se você tivesse dado essa ideia. de fora, não? E aí, ele foi trabalhar, voltou. Gente, o assunto é sério, viu? A gente tá brincando aqui, mas a história de superação. Mas não tem como rir agora, né? Sim, é ótimo. É isso que faz a gente crescer e se fortalecer, lembrar dessas histórias e rir delas, né? E aí, eu virei pra ele e falei assim, ué, você não vai embora? Aí ele falou, não vou.
Aí eu virei Seu pra ele. estrogonofe estava muito bom. O estrogonofe Vamos ficar tava por aqui. ótimo. Vai Faz rolar outro hoje à né? noite. Aproveita e põe um vinzinho. E aí eu virei pra ele e falei assim: então você vai voltar com tudo pro lugar. Porque se você teve a coragem de tirar, então que você tenha a mesma coragem de voltar se você quer realmente ficar. Então, eu não desfiz nada, eu não tirei nada dali. Ele voltou com tudo pro lugar. Porque era isso que eu queria, assim. Que se ele quisesse ficar, igual você perguntou, mas você não fez, você não tentou. Eu acho assim, ele é adulto, ele sabe das consequências, ele tem que assumir as escolhas dele. Então, assim, eu estou aqui. Você quer tentar diferente? Eu estou aqui. Mas se ele não quer, eu não sou aquela mulher que eu vou ficar ali segurando. Eu acho que seria falta de amor próprio. Eu preciso me valorizar. Saber a mulher que eu sou, que eu tenho os meus desafios, eu tenho os meus defeitos, mas eu sei quem eu sou. Eu acho que é por isso que ele ficou. Porque ele viu quem estava ali, e eu também, assim, eu lembro uma vez na terapia... Mas aí teve uma conversa, depois disso, Sim. e vocês falaram, agora então vamos tentar mais uma vez, foi isso? Sim, a gente tinha várias conversas, tem uma coisa que eu e o Thiago sempre teve, foi muito diálogo. Então, eu tenho a rotina lá em casa com as crianças dormem cedo. Então, uma das coisas já diferente que eu vi dos meus pais, a gente não participa as crianças dessas conversas. Então, assim, se a gente começa a discutir alguma coisa, a gente e as crianças estão juntas, a gente fala, não, vamos conversar sobre isso depois. Ou então eu falo com ele, Thiago, não quero conversar agora, eu tô nervosa, a gente conversa isso depois. É inteligência emocional, Sim, é a famosa pausa positiva, né? Então, quando eu aprendi que eu não preciso resolver tudo na hora, porque eu tinha Ficar esse com essa lado... ansiedade, né, Exatamente. de resolver, né? Quando eu comecei a entender isso, melhorou demais, porque eu saía daquele estado de raiva, eu deixava aquela emoção passar para eu poder conversar. E muitas vezes a gente percebe que você estava errada. E que, às vezes, na raiva, se você tenta uma discussão ali, você vai falar coisas sem pensar, vai ouvir coisas que não é legal e não vai chegar a lugar nenhum. Então, a gente precisa ter esses momentos de pausa, nos conhecendo, o seu corpo vai mostrar os sinais. Ou eu, por exemplo, quando eu começo a perceber que eu tô mais irritada, eu começo a andar demais, eu começo a mexer, eu começo a querer arrumar as coisas. Então, se eu tentar conversar com o Thiago nesse momento, não dá. E um dos momentos que a gente usava muito era à noite, porque as crianças dormem assim, 7h30, 8 horas da noite. Então, era um dos momentos que a gente conversava. Ou seja, fica aí uma dica, né? Não deixar as crianças participarem de conversas de adulto, ainda mais conversas que são impactantes, né? Que podem trazer um trauma para a criança, né? Foi tão legal que nesse evento, né, que o Thiago promoveu no sábado, teve um momento que eu dei a palestra e lá eu conto que o Thiago pediu o divórcio em 2020. E o meu filho, Thiago, de 9 anos, foi assistir. Ah, e ele nem E foi sabia. a primeira vez que ele ficou sabendo disso? Ele não Ele sabia? não sabia. Ele não Você sabia. nunca comentou com ele? Não, Vocês ele nunca ele comentaram? tava no carro, ele olhou, aí ele tá vendo eu falar. Gente. Aí ele falou assim, Uai. mamãe, mas eu estava vivo. Olha só. Aí eu falei, Né? A gente, eu relação fiquei que ele muito fez. feliz, falar a verdade, porque foi há 4 anos atrás, ele nem tinha 5 imaginava, anos, ele depois ele concluiu assim, nossa mamãe, que bom que vocês não terminaram. Olha. Então, ou seja, nós ainda tivemos a maturidade de passar por isso sem que eles sentissem. E eu tenho uma pergunta para o Thiago. Thiago, foi a decisão acertada continuar a insistir nesse casamento? Porque normalmente a fuga é o mais rápido, né? Sem dúvida, sem dúvida. E até voltando um pouquinho lá na minha mãe, né, quando ela foi muito sábia, né, de bater na porta com carinho e me chamar, né, para poder jantar com ela, a Soraya também foi sábia naquele momento. Se quando eu estivesse falando, né, igual ela disse, com muito julgamento, igual eu tava, sei lá, não vou fazer almoço nenhum não, então vai para onde você quiser, eu te Tivesse com uma... Pega a fogueira, né, da luz, queima tudo, né? E tivesse uma coisa mais violenta e tudo, um bate-boca, Exatamente. aí você sairia na hora? Ah, com certeza. Você Com sairia certeza, na hora com e para certeza. conversar no outro dia já não seria a mesma coisa. Talvez não. Talvez nem teria conversa mais, né? Porque a comunicação violenta, ela acaba trazendo impactos violentos, né? Então ele faz a Mas nem com sequência, né? jeitinho, se no outro dia ela tivesse conversado. Então, não sei, né? Não tem outro dia, né, Lu? A vida deles caminhou desse jeito. Eu acho que a partir do momento que que o homem sai, ele tem a coragem de sair pra voltar, eu acho que é mais difícil. Mas aí ela ia só ter te respondido à altura também, ué.
ela teria ficado magoada também, ué. Ela É. poderia ter falado algumas coisas também para você, ué. Não sei te responder, né? Ainda bem que a gente voltar, sabe, não. né? Assessora, Essa né? também Saiu? Você tá aí, né, me fazendo querer voltar lá. ué. Né, ué? Talvez eu voltaria sim, né? Porque eu sempre amei Soraya muito, ela sabe disso. Isso é um ponto importante. Muito. Mesmo quando você pediu o divórcio, você ainda amava ela. Com certeza. O amor ainda existia. Sim, na verdade é uma construção, é igual a empresa, né? A gente precisa cuidar, precisa investir para poder dar certo. Ali a gente não estava investindo, um no outro não estava E eu tendo lembro, um investimento. e eu lembro o dia que quando o Thiago falou do divórcio, e aí eu falei isso com ele e foi interessante. Foi uma sexta-feira, quando ele pediu, e aí eu falei, né? Vamos atrás de um advogado, de um psicólogo. E voltamos para casa. E aí quando a gente chegou em casa, ele me abraçou. Não, eu não quero separar de você. E aí quando a gente conversou, ele virou para mim e falou assim, Soraya, a gente precisa um cuidar do outro. E eu falei assim, Thiago, não. Eu acho que nós estamos num momento que você precisa cuidar de você, eu preciso cuidar de mim. E aí juntos nós vamos nos cuidando. Então, assim, eu percebo que as mulheres, às vezes, elas ficam tanto nessa entrega de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, e elas vão só tentando cuidar do outro, mas sem antes cuidar dela. Então, quando a gente não se cuida, é muito difícil. Você pode até sustentar isso por um tempo, mas chega uma hora que acaba. Porque isso depois vai virar uma cobrança. Vai chegar, às vezes, na fase, os seus filhos vão estar na fase adulta, e você vai cobrar aquilo que você fez Dos por eles. filhos, do Porque, marido. exatamente. Né? Fiz muito por você e olha agora. Agora, quando você faz por você, você entende que você é adulto e você cuida de você. E aí, cuidar de você internamente e externamente, olhar para o que te faltou, entender que você vai preencher isso, aí você consegue ir curando isso e consegue cuidar do outro sem cobrar do outro o que falta em você, porque é você quem vai preencher isso. Ô, Soraya, e o interessante disso tudo é o seguinte, com tudo isso que vocês passaram, né, que vocês foram lá no fundo do poço, vocês superaram tanto a parte financeira quanto emocional e amorosa, você tirou proveito disso e aprendeu com o Thiago a empreender aí direitinho, né? Você criou mais um produto e mais uma empresa, né? Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes que empresa é essa que hoje você trabalha com relacionamentos, com casamentos, inclusive você é mentora, você é palestrante, né? Você dá cursos, e agora palestras, né? E tem agora um lançamento de um workshop que é o Rasgando o Divórcio. Conta pra gente o que é esse workshop, o que ele traz de ferramentas, que tipo de ferramentas que ele traz para poder fazer mudança na vida de casais que estão aí pensando em divorciar como um dia vocês também pensaram. Então, após toda essa jornada, né, tantas dores na parte do relacionamento, na parte da maternidade, o Mulheres MEP nasceu. Mulheres MEP é aquela que é mãe, esposa próspera. É a empresa, né, que veio para eu trabalhar essas questões, essas dores da mulher, né, aquela mulher que precisa conciliar a maternidade com o casamento, com o lado profissional, é um desafio para nós. Então, alguns produtos que vieram, foi o Ame a Mãe do Seu Filho, foi um deles, que é isso que eu estava falando, sobre esse autocuidado, né, a mulher, a mãe, ela só consegue fazer essa entrega para os filhos quando ela aprende a se amar. Então, é uma mentoria que eu ofereço principalmente às mães. Eu tenho um segundo produto que é o Felizes Quase Sempre. Ele veio muito assim nesse lugar que eu e o Thiago chegamos. E quando esse nome veio, eu falo que Deus que trouxe assim, esse nome para mim. Porque eu lembrei muito daquelas histórias que a gente vê, né, da Disney. E viveram felizes para sempre. Mas não existe o felizes para sempre. A felicidade, ela não é eterna, né? Não é. Você tem momentos de felicidade, dia, né? Você tem momentos de alegria, mas não é. E a cada dia ela precisa ser renovada, ser cultivada, né? Igual uma planta, né? Você precisa ir molhando e cuidando dela para ela florescer, né? E o Felizes Quase Sempre
veio disso, de um lugar onde hoje eu e o Thiago, né, mais estruturado, maduro, a gente tem os nossos momentos de desafio, de dificuldade, mas a gente tem os nossos momentos de beleza, de alegria e de comunhão enquanto casal. Então, eu felizes quase sempre. E agora, dia 6 de julho, eu vou promover o workshop Rasgando o Divórcio. Esse workshop vão ser para 30 mulheres que acreditam que podem ter uma oportunidade no seu relacionamento. Então, assim, Só para mulheres. Só para mulheres. É como se fosse um despertar. E tem cupom de desconto para as mulheres que assistiu Histórias Reais? Com certeza vai ter. Então, olha aí, vocês aí, Com as certeza. 30 primeiras mulheres que ligar para Soraya, ela vai explicar aqui como é que faz esse contato e falar que assistiu aqui pelos Histórias Reais, vai ganhar um cupom de desconto, não é isso? Vai, Soraya? com certeza. Ele vai acontecer no dia 6 de julho. Já vamos divulgar o link para quem quiser adquirir o ingresso. E como que a pessoa tem acesso, né? Por vai onde? ser pelo meu Instagram. Então deixa o Instagram? Deixo, é @SorayaAzevedo87. Tá, e o Soraya dela é com Y, tá, Soraya. pessoal? Então é Soraya com Y, Azevedo com Z, 87. Isso. E vai estar na descrição do YouTube, no nosso Instagram, todas as informações também. Soraya, assim, dentro dessa conversa aí, pelo que você já percebeu, né, e pelo que você conversa com suas amigas, com conhecidos, quais são as principais causas que você acha que as pessoas ficam nesse desejo de se separar, se divorciar? O que você percebe assim? Olha, o que eu percebo que é o que eu vou trazer no workshop. São 3 coisas que foi o movimento, são 3 atitudes que eu acho que é indispensável e que eu percebo que vai levando mesmo à separação. Primeiro é o autocuidado. Quando a gente começa a namorar, a gente tem esse cuidado de se arrumar pra sair. Aí o Thiago ia chegar lá em casa, eu queria tá pronta. Eu passava um perfume, eu passava um batom. Quando a gente casa, a gente acha, Com tipo a assim... rotina, né? Com a rotina, Às vezes- beleza. Pode estar de qualquer jeito. Pode estar de qualquer jeito. Fica mais, né? E esse autocuidado, não só externo, mas a gente precisa, todos os dias, a gente passa por transformações. A gente precisa nos revisitar internamente. Sabe, as nossas essências, os nossos valores, se aquilo faz sentido ainda na sua vida ou não, se alguns padrões vão ser mudados ou não. Então, assim, a gente precisa desse autocuidado para que a gente continue sendo aquela pessoa que o outro fala assim, nossa, como ele é bonito, né? E o autocuidado não é só para mulher, principalmente para os homens também. Os homens, eles vão se perdendo. Infelizmente, a nossa cultura dá um foco muito grande para as mulheres. Mas direto eu falo com o Thiago, meu bem, vamos fazer a barba, arruma aqui, né? Porque eu quero ter um homem bonito do meu lado, do mesmo jeito que ele quer ter uma mulher bonita do lado dele. Então, a primeira coisa é o autocuidado. O segundo é o autoconhecimento. E deixa eu só dar um pitaco aí nesse autocuidado. Eu acredito que quando a gente também fala pro parceiro, né, olha, né, deu uma melhorada nisso, naquilo, você tá ajudando ele e o relacionamento como um todo, não é isso, Sim, Soraya? Não é só olhando porque você quer ele bonito, né? É Sim. o todo, né? Você faz uma construção ali para manter aquilo ali saudável, aquela relação saudável, não é? Exatamente. E o Thiago até fala isso, que é dever do casal um falar pro outro. Dar os toques, Exatamente. né? É claro que a gente foi uma das coisas que eu fui aprendendo a gente não pode sair falando tudo que a gente quer com as pessoas. Mas dentro do relacionamento não pode ter essa barreira. Porque é o nosso dever olhar para o outro e ajudar ele a ter um despertar. Porque se a gente não fizer isso, quem vai fazer? Exatamente. E além do autocuidado, quais são os outros O dois? autoconhecimento, né? Porque eu só consigo falar para o Thiago o que eu gosto, o que eu não gosto, se eu me conhecer. Então, por exemplo, eu fico muito irritada mais próximo fim do dia quando eu estou com sono. Sono é uma coisa que me irrita muito. Só que às vezes a gente não entende, se a gente não se conhece, você não vai perceber isso. Então vai chegar, às vezes, final do dia, você tá gritando, xingando, brigando, sem saber por quê. Porque é uma coisa sua, é uma Orgânica, necessidade né? do seu corpo.
E se eu não entendo isso, para eu chegar para ele e falar, Tiago, agora eu já estou com sono, não dá mais pra gente conversar. Até na parte do sexo mesmo. Pra mim, o Tiago, né, flui muito mais durante o dia do que à noite, porque eu já tô mais cansada. Mas como que a gente entendeu isso? Conversando. Eu me conhecendo. Então, é importante que o casal entenda e saiba como que... comunicação, né? Exatamente. Cada um saiba sobre os seus limites, o que você gosta e o que você não gosta. Como é que vocês avaliam? E a outra? A outra é a terceira. A terceira é a autorresponsabilidade. Eu falo, é a terceira, os últimos serão os primeiros, né? Mas a autorresponsabilidade é algo que eu acho que se o casal não tem, se a pessoa não tem, e o casal não entende que eles são responsáveis por esse relacionamento, ele vai acabar. Naquele momento, quando o Tiago pediu o divórcio, uma das primeiras coisas que eu pensei foi o que eu fiz. E não o que ele, o que ele quer, o que ele fez. Você se culpou? Olha, eu saí desse lugar porque quando eu falo em autorresponsabilidade, ele não pode vir com culpa. É você... Porque a culpa te paralisa. A culpa você vai ficar se sentindo culpado e não vai fazer nenhum movimento. Com a autorresponsabilidade, eu pensei, poxa, o que eu fiz para isso acontecer? O que eu posso fazer de diferente? Você foi pra ação. Exatamente. Então, quando a gente consegue olhar para as nossas atitudes com responsabilidade, parar de olhar para o outro, né, e ficar tentando ver só os erros no outro, olhar qual que é a minha responsabilidade naquilo, a gente consegue um caminho melhor para resolver as coisas. Tiago, e hoje? Né, tudo resolvido, né, os meninos sendo criados aí nesse ambiente saudável, de amor, de relacionamento de respeito, financeiramente vocês prosperaram e continuam prosperando. Quais são as dicas que você traz para os homens, principalmente, que estão passando pela situação que você passou? Confiar em Deus, muito. Na virada de chave foi a paciência da Soraya, sem dúvida, mas a igreja me ajudou muito. Eu sou cristão, frequento a Getsemane do Castelo, e lá eu me reencontrei, e aí fiz novas conexões. E se tem, né, algum empreendedor me vendo, faça conexões, busque ambientes novos e acredita que vai dar certo. É isso. E você, Soraya, quais são as dicas, as sugestões, né? Assim, você já falou muita coisa aqui, mas o que você diria, assim, para resumir? Eu diria que a mulher sabe dificular. E eu falo que não se cobre para ser a mulher sábia o tempo todo. Eu não sou a mulher sábia o tempo todo. Eu tenho os meus momentos da mulher tola. A questão é, a Soraya é aquela mulher que se permanece mais em atitudes sábias ou atitudes tolas? Então... O que seriam atitudes tolas? É quando você fala sem pensar. É quando, ainda que o Tiago usou da minha fala de o empresário de bosta a favor dele, eu não fui uma mulher sábia ali naquela hora. Eu poderia ter conduzido e ter gerado um impacto nele, um despertar nele de uma outra forma. Então, a gente tem que saber como falar. A gente tem que saber a hora de falar. Eu falo o seguinte, quando a gente fala de uma forma violenta com o nosso marido, a gente vai ativar nele... Pessoa, né? Com qualquer pessoa. Comunicação violenta, né? Como Exatamente. A Flávia disse, né? Se a gente utilizar da comunicação violenta, né, principalmente com o seu marido, você vai ativar nele duas coisas, ou a fuga ou a luta. Então, por que às vezes a gente pede, fala assim, nossa, eu já falei várias vezes com meu marido e ele não faz, ele não me escuta. Por quê? Você não está tendo uma comunicação assertiva com ele, uma comunicação respeitosa. Então, ou ele vai ativar no cérebro dele a fuga, do tipo, não vou fazer. Tipo assim, ele vai bloquear aquilo que você tá falando, e aí ele não vai fazer. Ou ele vai pra luta. Ele vai te confrontar, ele vai discutir com você, vai debater, e também você não vai chegar a lugar nenhum. Então, é muito importante que você saiba se comunicar. A comunicação entre o casal é a total diferença. Quando eu aprendi a me comunicar com o Tiago, quando eu aprendi que o silêncio também é uma comunicação, fez toda a diferença pra gente. Então, conversar sempre, por mais difícil que seja o tema da conversa, né? É muito importante, sempre, né? O diálogo é tudo, né? Sim, às vezes a comunicação não violenta,
que é uma das coisas que eu também trabalho no workshop, ela não significa que vai ser aquela comunicação, oh, meu bem, oh, meu querido, não é assim. É uma comunicação onde você não vai ter julgamento, onde você vai trazer as suas necessidades, você vai trazer o seu sentimento e você vai fazer um pedido. Agora, tem gente que não gosta de conversar muito, né? Tem pessoas que não são de muitas palavras, né? E aí, como é que faz? Ela vai ter que aprender que para com uma convivência a gente precisa comunicar. Então ela precisa entender o porquê de tanto silêncio, qual que é a dificuldade dela em expressar o que ela está sentindo, o que talvez lá atrás ela foi tão reprimida que ela não consegue hoje falar, porque ninguém nessa vida tem uma bola de cristal pra gente entender o que tá passando. Justamente, ela tem que se expressar. Vocês fizeram terapia em algum momento? Teve um momento que eu fiz e que o Thiago também fez. E a importância da família? Como que vocês enxergam a importância da família nesse processo, quando tá ali, né, entre a separação, o divórcio ou manter o casamento? Então, tem que ter um cuidado muito grande. Porque, às vezes... Tem família que ajuda e tem família que não ajuda. Exatamente. Pra gente, no nosso caso, foi muito importante o papel do meu pai e da minha sogra. Porque eles viam também a família um valor. E eles viam em nós uma família que não valia a pena se desfazer. Então, vocês tiveram o apoio deles o tempo inteiro. Eles conversaram com vocês. Vocês recorreram? Sim. Pois é. Eu principalmente, busquei muito a minha sogra para conhecer, porque é isso que você falou. O Thiago, ele não tinha essa facilidade em falar. Eu tentava e ele não falava. Então, teve um momento que eu busquei muito a minha sogra. Mas seu relacionamento com sua sogra também é excelente, pelo jeito, né? Você muito. Construiu esse relacionamento. E eu com o sogro também, muito bom. E você com o sogro. Muito bom, a gente conversava então, muito. Então, é outra né? dica, né? Tentar organizar um relacionamento saudável. Exatamente. E aí, eu fui... Entre sogro e sogra. E aí, com a minha sogra, eu fui buscando. E aí, eu fui mostrando pro Thiago que ele precisava falar. Porque tem gente que acha que, às vezes, conversar é discutir. Não. Né? Não tem? Tem gente que acha que só por você estar conversando, aquilo é uma discussão. E não, é uma conversa. Você está querendo colocar o ponto de vista, você está querendo, né, explicar, falar das coisas. Não é simples, né? Eu acho que também não tem uma receitinha de bolo. Não. Mas tem algumas dicas que eu acho que ela trouxe aqui, eu acho que ficou bem claro, pelo menos para mim, que para manter um bom relacionamento, e aí a gente aí faz né, uma homenagem aí ao Dia dos Namorados, que todos sejam muito felizes, né? Sim. E que possam construir uma base, né? E construir uma base para, né, crescer, continuar juntos, ou seja no namoro, ou seja no casamento. Mas o que eu acho que eles trouxeram aqui muito importante é não deixar cair na rotina, né, Soraya? Sim. Me chamou muita atenção isso, não deixar cair na rotina, ter o cuidado com o marido, com a esposa, o cuidado com montar uma mesa, a refeição à mesa. Como é que vocês veem a questão da viagem de casais sem filhos, né? Por exemplo, eu desde quando eu casei, eu tô com 23 anos de casado, todos os anos a gente comemora viajando. É muito importante. É muito importante, eu né? acho que isso, o casal cresce, né? Como que vocês enxergam essas situações, né, no dia a dia? Então, porque são nas pequenas coisas que a gente consegue crescer, né? Sim, uma das coisas também que fortaleceu a gente foi adotar essa questão da viagem. A nossa primeira viagem de casal com as crianças, quando a gente tinha as crianças, foi quando eu estava grávida da Miriam, e aí minha sogra ficou com os meninos e viajamos nós dois. E foi maravilhoso. E sem dó de deixar, né? Eu porque não o que eu vejo... eu Meu também coração não. parte, mas a Soraya fica tranquila. Eu fico sofre tranquila. sozinha aí, Você Thiago. sofre até hoje? Nossa, A cada viagem que você larga os três, você sofre. É um momento que os dois merecem e que faz muito bem, né? É um momento de conexão ali, realmente, Vou te né? falar um negócio. De um voltar para o outro, E outra coisa, né? vão crescer, daqui a pouco cada um arruma um rabo de saia ou ao contrário, e esquece, não vão nem lembrar que vocês deixaram eles um dia sozinho com o sogro, com a sogra. Vou e curto à vontade, mas sofro, mas... eu não sou saudade nunca gostosa. Eu também uma nunca saudade sofri, gostosa não. que sabe que vai chegar e vai encontrar. Eu acho que tem que ter uma conversa com eles também, né? Rotina de novo, né? Nós estamos indo porque o papai e a mamãe precisam desse momento, daqui a pouco vai ter um momento com vocês, né? E sabe o que eu penso, Flávia? As crianças, elas precisam de um ambiente saudável, de um ambiente
extremamente sólido. Uhum. Então, quando eles veem os pais cuidando Bem, deles, não precisa do falar, é só do ver. Naturalmente, eles vão se sentindo... Então, os meninos, eles não acham É ruim. um exemplo, vão né, ver Soraya? vocês Porque felizes, se vê vocês bem, um casal né? que trabalha, que é muito, que tá sempre junto, que Uhum. passeia com eles, que dá amor, que dá carinho, que preocupa com a refeição, que tem rotina dentro de casa, porque eu acho que a disciplina e rotina também é muito importante para toda a família, não é só para as crianças, né? Para o Sim. pai, para a mãe, para todo mundo, né? É. Vai ficando sustentável, né? Exatamente. Gente, nós vamos ficar nós por vamos ter aqui, que encerrar. o nosso tempo já está se encerrando. Vou ler uma poesia aqui para vocês e vamos desejar para vocês vida longa, cheia de amor, que vocês continuem nessa cumplicidade e inspirem, né, os Outros casais que estão nos assistindo, né? Exatamente, Muito obrigado, pessoal. gente. E aí a gente deseja aí um feliz Dia dos Namorados para todos vocês. Esperamos que a história da Soraya e do Thiago seja realmente impactante na vida de vocês para mostrar o seguinte: é possível fazer sim. É possível sair da inércia, é possível avançar se você realmente quiser, né, gente? Tem que querer, não é isso? Exatamente. Tem que querer. E fazer diferente, E né? fazer diferente. Uma fazer, nova fase. fazer com amor. Recomeçar. Recomeçar É isso. a vida. A Isso aí. dois, né? E Olha, vamos lá? Cecília Meirelles. Vamos hoje, Cecília Meirelles. O teu começo vem de muito longe. O teu fim termina no teu começo. Contempla-te em redor. Compara. Tu é o mesmo. Tudo é sem mudança. Só as cores e as linhas mudaram. Que importa as cores para o Senhor da luz? Dentro das cores, a luz é a mesma. Que importa as linhas para o Senhor do ritmo? Dentro das linhas, o ritmo é igual. Os outros veem com os olhos ensombrados, que o mundo perturbou com as novas formas, com as novas tintas. Tu verás com os teus olhos em sabedoria e verás muito além. É isso aí. Aí a gente vai chegando ao fim. E aí, Soraya, Thiago, vocês querem deixar mais algum recado? Como se inscrever no workshop? Lembrando aí, né, as formas de chegar em vocês, por favor. Ótimo. O meu Instagram, Soraya, @SorayaAzevedo87, Soraya com Y. Nos próximos dias vai ter lá o link para você se inscrever no workshop Rasgando o Divórcio. Meu Instagram é Thiago_Azevedo. A gente tem um método Visão de Águia, para quem quiser empreender. Segue lá que vai ter muito conteúdo legal. Visão de Águia. Visão de Águia. Sensacional. É isso aí, pessoal. Muito obrigada e agradecer aos nossos apoiadores aqui. Lu, a Presote Comunicação, a Droga Norte, o Ricardo Mello Ateliê, a MEI Eventos, a GMA Aviation, o curso Segredo das Joias, a Arte da Organização. É isso aí, muito obrigada e até o próximo programa. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Até o próximo.